Uma boa noite a todos e que a paz de Deus esteja com todos. São todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados. Como sempre falamos, viemos para a Casa Espírita, saímos de casa convidando os morto tudo, parente, amigo, conhecido. Vamos lá, moçada. Tem reunião espírita hoje para todos nós, que quando Jesus veio na Terra, as pessoas deturparam a mensagem de Jesus, achando que ele falava só para o corpo, para a vida presente. E aí se perdeu na interpretação dos textos sagrados, porque ele veio nos mostrar a verdadeira vida. Tanto é que ele exemplificou, pregou, e quando nós mata ele, o que ele faz? Ele volta de novo e fala, não adianta, vocês matou o corpo pode ser morto, o espírito não. Olha eu aqui de novo, e volta. Encontra com os apóstolos novamente, e faz aquela promessa que ecoa os milênios, que ficaria conosco eternamente, mesmo depois de ser morto por nós. Então, a doutrina espírita, ela revive esse cristianismo do espírito encarnado no corpo, da nossa experiência na Terra, mas não promete nada para a Terra. Promete sim, muita luta, dificuldades, planeta de prova e expiações. E as palavras de Jesus ganham vida, porque é um tesouro inestimável que ainda nós, religiosos, não conhecemos. Porque a doutrina espírita não tem 200 anos. E quem lê só o prefácio do Evangelho vai ver a enormidade que é o convite de Cristo. Por isso que até hoje poucos o seguiram, a maioria não. É o interesse comercial, é o interesse do valor econômico dentro das próprias instituições religiosas. Mas estamos aqui hoje, encarnado, desencarnado, nosso companheiro Mauro, o irmão Mauro Gomes, até parente, né? Novamente está conosco aqui. E é sempre bem-vindo, irmão, que é de nossa família, da nossa família, da Casa Espírita, do nosso lar. Que Jesus o inspire, o reforce, ilumine a ele e seu amigo espiritual, para que ele possa trazer para nós aquilo que precisamos de ouvir, porque sabemos que somos apenas instrumentos. A gente busca nas obras, dá a leitura, que é uma obrigatória do espírita, porque a doutrina espírita não é para ser falada, lida, é para ser estudada, o que o devia ser com o próprio Evangelho de Jesus. Então que ele possa, as palavras dele cair no nosso coração, como sementes nesse nosso solo árido, que precisa dessa boa semente, para que possamos saciar, junto com Cristo, esse nosso espírito encarnado. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom Mestre, ilumine o nosso companheiro nas suas palavras edificantes de luz, recaindo em nossos corações, para que possamos, no dia de amanhã, ser melhor do que hoje, numa luta diária de aperfeiçoamento. Que a paz de Deus seja com todos. E o nosso companheiro Mauro, irmão, amigo, pode ficar à vontade.
E Obrigado. é seu, eu não tenho hora de acabar e nem de terminar. Obrigado, viu? Fica à vontade, irmão. Boa noite, pessoal. A turma está afinada, né? Que Jesus abençoe a todos nós. Uma alegria muito grande a gente estar ao retorno, ao convívio com os companheiros, com os irmãos de jornada. É uma alegria transcendente. A gente se sente em casa aqui, literalmente em casa. A doutrina espírita, como diz o nosso irmão aqui, veio tirar o véu de muitas passagens das palavras de Jesus, porque não era o tempo. Algumas das suas mensagens, elas foram figurativas, porque ainda não era tempo, que as pessoas não tinham condições de compreender a sua mensagem verdadeira. Por isso ele nos prometeu que enviaria o Consolador prometido para que este Consolador pudesse, então, tirar as dúvidas que ficassem, tirar o verdadeiro sentido, ensinamento das palavras do Cristo, né, como a descerrar uma cortina para que a gente pudesse ter o contato com a verdade. Que a verdade, ela por si mesma, ela é a única que dispensa qualquer adereço, né? Bom a gente deixar claro isso. Nós emprestamos as nossas palavras aos livros, de tudo, a algumas formas, mas a verdade, ela dispensa qualquer adereço. Ela por si mesma, ela se basta. E algumas mensagens de Jesus, elas foram trazidas até os nossos dias, né, através de parábolas, de ensinamento. E outras não. Outras ele usou de uma clareza transparente. E geralmente essas em que ele falou claramente são de suma, todas são muito importantes, mas essas são de suma importância para nós, né? É aquele caminho que nós não podemos, não devemos nos desviar dele, porque como disse o irmão na sua prece inicial, na sua palavra, é aqui que nós vamos nos encontrando, pouco a pouco, né? Não para a felicidade, não para a felicidade plena nessa vida, mas no amanhã. Então, a nossa convivência é de suma importância, o nosso dia a dia, já preparando um amanhã para nós. Um amanhã de alegria, de felicidade, de menos sofrimento, de amor e bondade em nossa alma e nosso coração. Mas é aqui que nós nos preparamos para isso, nessa existência, né? E uma das necessidades maiores, né, do ser humano é a família. Quis o Pai que a gente nascesse, que constituísse família, que se tornasse família, que nós nos aproximássemos uns dos outros na convivência, no dia a dia. Até tem me vem à mente aqui agora uma mensagem que eu ouvi há uns 30, 35 anos atrás. Um expositor foi falar sobre família e ele dizia que numa era glacial, diz que os animais estavam morrendo congelados. Vocês já devem ter ouvido isso aqui, né? Diz que os animais estavam morrendo congelados, mas tem bem a ver com o assunto de hoje, com o nosso assunto. Vamos falar sobre a família. Então, eles se afastavam uns dos outros, procurando um lugar, um cantinho mais quente, mas o frio era muito grande, e eles morriam congelados. Mas teve uma raça de animal que eles descobriram que se eles ficassem bem pertinho uns dos outros, que uns eles se aqueciam e dava para superar aquela dificuldade ali. Só tinha um detalhe, era uma raça de porco-espinho. Aí vocês imaginam como é que era, né? Aí quando o espinho de um espetava o outro, ele chiava. Eu falei, não, aí não, mas... Aí e vice-versa, assim, estava difícil a convivência. Estava muito difícil a convivência. Até que eles, né, reunidos ali, falaram, olha, já vamos fazer o seguinte, cada um de nós quebra o próprio espinho, né?
Porque aí é a dor que você aguenta. É o seu esforço em prol do grupo. E assim eles fizeram e conseguiram sobreviver. Acredito que isso tenha muito a ver com a questão da família, viu? Sinceramente. A gente precisa quebrar os nossos espinhos, porque se a gente quiser quebrar o do nosso irmão, da nossa irmã, né? Do filho, da filha, fica difícil. Então nós devemos quebrar os nossos espinhos. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui, para que a gente possa entender bem a importância da família, do compromisso assumido, né? Acredito que uma grande parte aqui já é casada, outros estão pensando em se casar, outros talvez já estejam no segundo matrimônio, ou quem sabe no terceiro, mas faz um sentido muito, muito grande para nós essa palavra. E diz assim, o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo de 3 a 9. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Né? Mas por que os fariseus, gente boa, disseram-lhe: Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve a sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa a outra, comete ele adultério, e que aquele que esposa a quem um outro devolveu, comete também adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Então Jesus está falando para nós aqui da importância da família. Né? O Pai nos criou uns para os outros. Né? Que a gente possa, então, ter esse entendimento. Nos criou macho e fêmea, homem e mulher, né? Para que a gente pudesse, através da convivência em comum, a gente receber aqueles espíritos que Deus encaminha para a Terra para sofrer e viver as suas experiências, as suas provas aqui, em nosso próprio benefício. Né? Essa é a fala que está ali no Evangelho. Né? Que Deus os criou, homem e mulher, e diz que o homem deixará o seu lar, a sua casa. Esse deixará o seu lar e se unirá à mulher, e formarão uma só carne, que são os filhos, que é a prole. Formarão uma só carne. Olha, gente, que grandeza de ensinamento. Talvez nós tenhamos ouvido essas e tantas outras passagens do Evangelho e a gente não tenha ligado tanta importância quanto o Espiritismo. Agora, com a visão da doutrina espírita, a gente consegue perceber essa grandeza de ensinamento. Mas nem sempre foi assim, os fariseus disseram. Nem sempre, Senhor. O Senhor está falando aí, mas Moisés falou que é para dar uma carta de repúdio. Antigamente o nome era repúdio. Uma carta de devolução para a mulher. Né? Jesus falou: olha, é verdade. Moisés fez isso. Né? Mas é por causa da dureza dos vossos corações. Porque aquele que faz isso é porque o amor ainda não encontrou dentro de si a semente imorredora que está lá dentro de qualquer um de nós, de todos nós. A semente do amor, mas ele ainda não encontrou. Então ele perde o interesse, é iludido, muitas vezes se ilude como criança que ganha um brinquedo novo. Já todos aqui já fomos criança, né? Qualquer brinquedo que a gente ganha, a gente se distrai com aquilo ali, deixa de prestar atenção, às vezes, naqueles outros que nós temos, são muito mais bonitos, não é verdade? Às vezes, até hoje, né? Mas aquele que já tem um entendimento, que já está um despertamento dentro de si do amor verdadeiro, do sentido, né? O que é amar? Amar é dar atenção. Isso nós tivemos a oportunidade de ver um palestrante, né, falar para nós,
A gente procura tanta definição para o amor, como se a gente pudesse definir um sentimento abstrato, que não tem forma, que não tem peso, cheiro, nem cor, medida, tamanho, não existe isso. Seria interessante se a gente pudesse falar com as pessoas, né, ensinar o que é amor para as pessoas, mas nós não conseguimos, porque é sentimento. Né? Não há nem o maior dos poetas ou dos escritores consegue definir essa palavra tão singela, tão simples, mas que é o combustível do ser humano. Aquele que não ama é uma vida infeliz, uma vida triste. Certo dia eu li num livro que o amor nunca falha e que a vida não falhará enquanto houver o amor. E isso em tudo na nossa vida. Tudo que a gente deve fazer, até mesmo no nosso trabalho, no ganha-pão, o amor tem que estar presente, que é a vontade, né? Aquela boa vontade, aquela atenção. Agora, se nós devemos fazer isso com as coisas menores, pequeninas, imagina em relação uns aos outros. Como é que nós devemos reagir? Né? É bem verdade que alguns casamentos, às vezes, parece que têm uma tendência a fracassar. É verdade isso. Muitas vezes, o casamento ele não foi fundamentado. Quando Jesus fala que nem sempre foi assim, da carta de repúdio, né, de devolver a mulher para os pais, para a família, o que era uma desonra muito grande, gente, no tempo de Jesus. Aliás, há 100 anos atrás aí, 150 anos atrás, uma mulher divorciada, ou até mesmo viúva, era meio esquisito. O pessoal já olhava meio, né? Se fosse uma mulher separada, aqueles que têm um pouco mais de idade devem se lembrar disso. Era meio complicado para a mulher. Né? Mas o que Jesus fala aqui é que nem sempre foi assim, no sentido de que quando o sentimento verdadeiro vivia no coração do homem, ele não tinha por que devolver a mulher. Mas ele endureceu sua alma e seu coração. Então daí vem as separações e vem os divórcios. A pessoa pergunta assim, e o Espiritismo, o que ele fala do divórcio? Qual é a visão espírita sobre o divórcio? Né? É uma lei humana, que contraria a lei divina, que é a lei do amor. Mas o Espiritismo não é contra o divórcio. Não é. Porque, na verdade, o divórcio vem para separar, de fato, aquilo que já estava separado, legalmente. Né? Porque, alguns anos atrás, a pessoa, às vezes, era casada, tinha uma família e não tinha divórcio. Às vezes tinha um desquite, mas nem desquite tinha, né? Separava, largava a família, muitas vezes deixava a família assim, passando necessidade, e conhecia uma outra pessoa e constituía uma nova família. Isso é um fato. Então ele seguia, abandonava aquela ali, às vezes cuidava ou não interessa. E ele constituía uma nova família e conquistava outros bens, montava uma casa, outros bens. E quando ele morresse, quando ele desencarnasse, aquela segunda família era deixada à míngua, porque a primeira é que tinha os direitos legais sobre todo o espólio do falecido. Então o divórcio vem recolocar as coisas no lugar. Né? Vem separar aquilo que de fato já estava separado. Mas por que há tantos divórcios? Né? Por exemplo, no ano passado, 2024, houve 927 mil casamentos no Brasil. Isso oficiais, casamentos oficiais. As uniões que não foram oficializadas não contam nisso aí. Vamos falar delas. 927. E 420 mil divórcios. Gente, dá em torno mais ou menos de 42% a 45%. É muita coisa. Quase a metade. Nós estamos colocando o quê? Em cada 100 casamentos, 42 pessoas separaram. Né? E separou por quê? Porque quando a gente decide se ligar a uma pessoa, há um sentimento, uma vontade, um querer bem,
um sentir-se bem ao lado da pessoa? Ou não? A não ser aqueles casamentos por interesse, né? Que esses aí, como diz o Evangelho para nós, nas provas atuais das aflições, capítulo 5, os irmãos com certeza já leram e releram N vezes, que as pessoas casam porque, nossa, aquele moço é muito bonito, eu tenho que casar com ele. Nossa, aquela moça é espetacular, eu vou me casar com ela. Às vezes uma condição boa de vida que o rapaz tem, que a moça tem. E o Evangelho fala para nós que é união que o coração não tomou parte nenhuma. Está no Evangelho, capítulo 5 ali. A gente pode procurar ali, vai estar lá. Com interesse. E o interesse é como nós falamos ainda há pouco, nós somos, qualquer brinquedo novo distrai a nossa atenção. Né? Porque não há aquele respeito, aquele carinho, aquela atenção. Porque os casamentos que são formados no sentimento de reciprocidade, de amor verdadeiro, eles tendem a se perpetuar durante a vida. Nós vemos pessoa com 30, 40, 60 anos de casado. Nós vemos isso aí. Por causa do sentimento. Se não for isso, nada mantém ligado um ao outro. Filho não mantém ligado um ao outro. Não segura ninguém. Essa é a realidade que nós precisamos tomar pé disso aí. Então, quando nós decidimos, né, as jovens casores, os rapazes que aqui estão, se unir a uma pessoa, é preciso que a gente tenha, assim, faça uma análise criteriosa dentro de nós. Né? Primeiro é conhecer as pessoas, porque não existe um maktub. Você nasceu com... às vezes a gente se engana muito isso aí, das nossas escolhas no plano espiritual antes de reencarnar. É verdade que às vezes a gente escolhe determinada caminhada, determinado companheiro, viver uma vida assim, mas chega aqui e muda tudo. Né? Não é aquele martelo que é batido, aquela condenação que você vai ter que nascer, vai ter que viver e casar com aquele ali, porque tem que ser desse jeito. Não, nós temos o livre-arbítrio. Muitas vezes, e é nessa hora que nós, assim, atraímos o sofrimento para nós, que nós esquecemos das decisões que nós tomamos e nos iludimos com as pessoas. Ilusão, né? A gente se ilude muito na vida, sabe? Tudo naquilo que eu falei, pela beleza, pela riqueza, né? Por status. Uma vez eu li um livrinho que falava, eu acho que eu já falei isso aqui. Eu já falei sobre casamento aqui, eu já falei sobre separação. Mas esse é um tema recorrente, a gente precisa sempre estar falando disso aí. Né? Da solidão das mulheres bem casadas. As mulheres casaram com empresários, com altas pessoas da sociedade. Tem de tudo, tudo. Mas vivem grandes desilusões, decepções. São pessoas que vivem na depressão, nos consultórios psicológicos, né? Os psicólogos, os psiquiatras, porque passam grande tempo da sua vida sozinhos. A pessoa às vezes criou aquela expectativa, aquele sonho de ter um companheiro e uma companheira do seu lado para vencer os dias. Gente, como é bom ter alguém do nosso lado. Alguém que nos compreende, que nos aceita como nós somos, que puxa a nossa orelha de vez em quando, porque isso faz parte do casamento, da união, ou não. Nós não queremos uma pessoa que fica apoiando a gente. E o dia que a gente estiver errado, que a gente cometeu um erro, a pessoa, não, tem que falar. Esse é o verdadeiro casamento, tem que falar, não é jogando pedra. Né? Grande parte dos lares hoje são desfeitos, nós vamos ver daqui a pouco, porque as pessoas não têm consciência do que é ser companheiro, do que é estar junto, da importância de estar ligado, não só fisicamente, mas principalmente no emocional, no sentimento, uns com os outros, de dar atenção. Né? Então, o divórcio ele vem no seu tempo, né, é legalizar aquilo que de fato já estava separado. Vamos ver o que o Emmanuel fala para nós aqui no livro. Ele diz assim, Emmanuel falando sobre o divórcio.
Compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência, surge a separação à maneira de bênção necessária e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação. Então, nós espíritas, nós cristãos, de um modo geral, não podemos de forma alguma induzir as pessoas, aprovar as pessoas a que elas busquem a separação. Quando alguém nos procura, e isso é muito comum nos atendimentos fraternos nas casas espíritas, abrindo o seu coração, falando conosco das dificuldades que enfrenta no lar, a obrigação do atendente é tentar despertar na pessoa o respeito ao compromisso assumido. É isso. De preferência, até trazer o cônjuge, o companheiro ou a companheira, para que a gente possa conversar, possa falar da importância da família no contexto da sociedade, no contexto do mundo. Né? Aqueles que querem destruir a família, e não são poucos os que querem destruir a família, a gente vê aí, gente. Não é verdade? Muitos querem destruir a família, porque caem-se governos. Mas a família não. Porque a base da sociedade é a família. E Deus, naturalmente. Primeiro Deus e a família. Se nós abrirmos mãos disso, nós vamos nos aproximar. Nós vamos viver como os animais, como os seres irracionais. A família é a base, é o que traz o piso forte para a gente, né? A gente tem uma razão para voltar para casa. Quanta tristeza, né? Tem gente que vai até para a rua, vive na rua, porque não tem nada na casa que atraia ele, que faça com que ele pense em retornar para o lar. Mas quando essa convivência, como diz o nosso irmão Emmanuel, quando ela se torna agressiva, que pode redundar num crime de homicídio, de suicídio, de violência, e nós não estamos falando aqui só da violência física, porque há violência física e violências que matam as pessoas aos poucos, que é a humilhação, né? É a crítica mordaz, sadismo, você não faz nada, nada que você faz presta, não, olha essa comida, né? Infelizmente, acontece isso. Não, você vai comprar lá essa carne que você comprou, olha aí, está o puro osso, pura gordura. Eu falo desse jeito, vocês me perdoam, viu, gente? Porque é o jeito que eu me sinto bem de falar. Sabe? Eu me sinto bem porque isso é uma coisa normal que acontece, não com todo mundo, mas que a gente possa medir as nossas palavras. Né? Olha, se a esposa faz o arroz e não ficou, aquele dia não ficou muito bom, não precisa da gente falar que ela sabe. Vamos criticar para quê? Vamos apontar o dedo para quê? Nós estamos do mesmo lado. A gente sabe lá o problema dela, o que ela está passando, a preocupação dela. Né? Por isso a importância do diálogo no relacionamento. É muito importante a gente trocar ideias, conversar. Minha esposa, ela é de falar pouco. Né? Aí eu falo demais. Ela fala pouco, aí eu falo demais. Mas quando ela está assim, um pouquinho quieta, eu pergunto a ela. Bem, está acontecendo alguma coisa? Não está aqui para falar da gente não, mas é só porque me veio na mente aqui. Está acontecendo alguma coisa? Não, bem, está tranquilo. Está tranquilo, eu sei que está. Mas não custa nada eu perguntar. Porque às vezes tem alguma coisa acontecendo com o neto, com as filhas, e às vezes ela não lembrou de falar ali alguma coisa e a gente está ali para dar o suporte. E a mesma coisa ela em relação a mim. É do mesmo jeito. Nós estamos do mesmo lado. Mas o que
a gente olhando assim, o que causa mesmo assim, né? Quais são os motivos que levam à ruptura de um lar, uma separação, né? Eu fui pesquisar, gente, e não são poucos os motivos, as razões. Nossa, é tanta coisa. Se a gente for olhar, você fala, não vou casar não. Você desanima, porque é muita coisa. Sabe? Aí eu separei aqui umas 3 ou 4, só para a gente, né, aquilo que eu entendi que seria necessário para nós aqui, né? Então, principais causas de separação de casais. Vem aqui, em primeiro lugar, falta de comunicação. O dia que a gente deixar de conversar, nós estamos abrindo campo para o problema, nós estamos trazendo o problema para dentro da nossa casa. A falta de comunicação. A dificuldade em dialogar e expressar sentimentos pode gerar mágoas e distanciamento emocional. Porque se a pessoa não fala, como a gente vai saber? Às vezes a gente até fez alguma coisa que desagradou o companheiro ou a companheira. Pode ser uma palavra mal colocada, uma situação, sei lá. A gente erra muito na vida. Mas se a pessoa não falar conosco, como é que a gente vai saber? Às vezes ela prefere, ou ele prefere, ficar calado. Né? Aí aquele negócio, alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de ver uma palestra lá na AME, que a nossa irmã falava, né, que você vai juntando debaixo do tapete, né, o lixo, o cisco, começa com cisco, depois você vai juntando para que ninguém veja aquilo ali e de repente está um monturo, um monte, até que se tropeça e cai. E talvez o tombo seja muito grande, não dá para levantar. Então a gente precisa, né, se comunicar, conversar uns com os outros. O homem e a mulher, através do diálogo, chegar no entendimento que é melhor para ambos, né? Problemas financeiros. A gente fala, vamos casar. Olha, gente, é muito bacana casar. Mas nós vamos ver de quê? De amor ninguém vive. Só de amor não, né? Ele é fundamental. Mas tem que ter um trabalho, tem que ter alguma coisa para as despesas da casa. Porque quando falta o dinheiro, a crise financeira toma conta e o povo antigo, né, mais antigo, porque eu já sou antigo também, mas o povo mais antigo do que eu falava de que na casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque é preciso que a gente planeje as coisas. Uma vida em comum, né, depende de planejamento. E, afinal de contas, nós estamos abrindo uma empresa. Quando você se decide a se ligar a uma pessoa através do matrimônio, casando ou não, porque isso não faz a menor importância, né? A pessoa às vezes não quer casar, não vou casar no civil, não vou casar na igreja. Lembrando aqui que o Espiritismo não oficializa casamento, né? Nós não oficializamos. Se fazer um casal de noivos aqui, nós vamos celebrar o casamento deles, isso não acontece. Mas pode-se, sem prejuízo para a doutrina, para a casa espírita, para a causa espírita, né, convidar alguém, uma pessoa espírita, de fé pública e notória, que abraça os princípios espiritistas, para dar algumas palavras, lembrar do casamento, o que é o casamento, a importância do casamento, da família, as dificuldades que vão enfrentar, as lutas que virão, porque não é só alegria, né? Então, os problemas financeiros é fundamental a gente ter que contar com isso, né? Não podemos criar expectativa de que eu casando, a minha vida vai ser assim, porque há muitos reveses no nosso dia a dia, na nossa vida. Às vezes você está trabalhando e é mandado embora, né? A gente está 5, 6 anos num lugar, é mandado embora, nós vamos ter que readaptar, até aparecer um outro serviço. A mulher precisa compreender, o homem também. São situações que a gente tem que planejar, né? Esse problema financeiro também é muito difícil, né? Um que não tem como falar é infidelidade, né? Quebra os alicerces do relacionamento e a confiança. Eu acho que quem ama não trai. Acho não. Vou refazer essa fala aqui. Eu tenho certeza de que quem ama não trai. Por quê? Porque nós escolhemos e fomos escolhidos. Tem mais ou menos, hoje já tem mais 8 bilhões de pessoas no planeta. E de alguma sorte quis a providência que nós escolhêssemos aquela pessoa e fôssemos escolhidos por ela.
Então a gente deve se dedicar o máximo na questão. Não há como medir o amor de um pelo outro, mas o respeito sim. Nós precisamos respeitar o nosso companheiro, a nossa companheira. Né? A gente não pode, como no início nós falamos aqui, se iludir com brinquedos novos. A gente vê com tristeza casamento de 20, 30 anos, família constituída, e às vezes um companheiro, né, abandona a família e vai arrumar, às vezes, uma pessoa, uma outra pessoa, e vice-versa, a mulher também, porque hoje é tudo, né? É triste isso. A infidelidade, não, gente. A gente, sabe, se coloque no lugar das pessoas. Se fosse comigo, eu gostaria que fosse comigo. Como é que eu iria reagir a isso aí? O não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito, é grandioso esse ensinamento. A gente não fazer com o outro aquilo que a gente não quer que seja feito conosco. Né? Isso é fundamental para nós. A gente deve respeitar muito, porque é cravar um ferro em brasa no coração do nosso companheiro, da nossa companheira. Não há necessidade disso. Como diz o Emmanuel, se chegou num ponto desse aí, é porque o amor já foi embora há muito tempo. Tenha pelo menos a dignidade de chegar para a pessoa e falar, olha, estou indo embora, não gosto mais de você, deixei de gostar. Essa é a nossa visão. Tem que ser desse jeito, porque senão você maltrata muito a pessoa, machuca muito, é uma ferida que tende a perdurar através das existências. Não é uma coisa que se resolve de hoje para amanhã. Porque todos nós que estamos aqui, gente, estamos a caminho. Talvez a gente ainda não consiga perdoar um crime, nesse caso seria um crime, né? Uma traição, uma infidelidade. Talvez a gente não consiga perdoar e arrasta esse baú cheio de ressentimento, de mágoa, de ódio por várias e várias encarnações. Quanta tristeza, né? Então a gente tem que evitar isso aí, né? E também é a criação, um outro motivo também é a criação dos filhos. Isso dá problema também nos casais, porque muitas vezes o pai vai chamar a atenção, a mãe, não, aí não. Não é assim não, a gente tem que entender que a criança, às vezes é vice-versa. A mãe vai corrigir, vai chamar a atenção, está na rédea curta para falar, não é assim não, a gente tem que ter cuidado. Se é criança, nós também já fomos. Não funciona desse jeito, né? Ainda que talvez a pessoa não goste, né? Fala alguma coisa, nós não estamos falando em bater e espancar aqui não, viu gente? Que isso é crime, tá? Não estou falando isso não. Mas educar, um lar bem estruturado, você não precisa bater no filho não, Não é verdade? Não é verdade isso aí? Não precisa bater no filho não, Ele já sabe o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Não precisa bater nele. Mas o exemplo é que vai ajudar a moldar o caráter daquele espírito que o Pai enviou para nós. Se ele aprende em casa, tocou a campainha, se for para mim, fala que eu não estou. Ele falou, opa, isso é bom. Na hora que tocar o celular, para mim eu não estou aqui não. Ele está aguardando. Amanhã, na hora que você ligar para ele, já está onde? Eu estou em tal lugar. Mentira, tem outro, porque ele aprendeu. Então o exemplo é fundamental na criação dos filhos. Né? Precisamos chegar num acordo. Talvez eu não concorde com aquilo que a esposa fala naquela hora ali, um pouco dura, exigiu demais. Aliás, me vem à mente aqui alguns anos atrás, uma irmã nossa espírita, trabalhadora, e ela era dura com o menino, com o filho. O menino devia ter uns 12 anos e a menina 10. Mas eles eram diferentes, os meninos, né? E hoje são excelentes pessoas. Sabe? Nada a ver, mas o menino geralmente é mais encapetado mesmo, né, gente? E esse menino, ele era meio encapetado. E ela trazia na rédea curta, era a mãe que trazia, na rédea curta. E o pai não se opunha também não, porque o pai sabia, o pai não era espírita, mas não tinha problema entre os dois. E aquilo um dia parece que despertou nela assim, um pensamento, e ela perguntou numa reunião mediúnica, ela perguntou a um protetor, a um irmão nosso. Meu irmão, às vezes eu fico com uma crise de consciência. Porque eu exijo muito de um e a outra não. Eu sou maleável.
Aí a entidade disse para ela essas palavras: minha filha, os filhos eles não são iguais. São almas, são indivíduos, são individualidades. E cada um exige uma forma de tratamento, uma forma de educação e de reeducação, porque, na verdade, os filhos que nós recebemos, nós estamos num processo de reeducação deles, como nós estamos nos reeducando. E digo mais uma coisa para você, minha filha, o que é? É preferível pecar pelo zelo do que pelo desmazelo. Isso tem mais de 30 anos que eu ouvi essa entidade falar. Mas ela não judiava, não batia nem nada, ela só trazia mesmo. E hoje ela entende que ela precisava fazer aquilo, trazer na rédea curta. Né? Uma pessoa que está formada, um trabalhador na área da justiça, uma pessoa boa, direita, e ela precisava realmente trazer na rédea curta. Né? Então, se houver algum problema, que a gente depois, lá no quarto à noite, a gente, né, depois de fazer as orações de preferência, vamos conversar. Eu acho que você não foi muito feliz naquela colocação, talvez a gente possa, quem sabe, encontrar uma outra forma. Né? A gente não pode deixar que isso influa no relacionamento, na vivência do dia a dia do casal e da família. A educação dos filhos, não. Porque é responsabilidade de ambos. Né? Bom, nós vimos aqui, tem muitas outras coisas, viu, mas nós só separamos isso aqui. Agora, outras coisas nós vamos só pincelar. Vícios, abuso de álcool, drogas, jogos. Isso pode gerar instabilidade no relacionamento. Porque ninguém aguenta. Né? Ninguém aguenta. Você está em casa esperando, está no bar, está bebendo. Né? Não, sinceramente, é preciso que a gente tenha, sabe, pensamento, gente. Nosso lar é o lugar mais sagrado que tem. Os Espíritos dizem para nós que o nosso compromisso maior, primeiro, nós que somos trabalhadores espíritas, é no lar. Não é verdade isso? No lar. Primeiro compromisso seu é com a família, depois com a casa espírita. E quando nós entendemos isso, nós fazemos da casa espírita a nossa família. Não é a segunda família. Posso falar na fraternidade lá que nós somos uma grande família, eu acredito que aqui seja, porque eu chego aqui, eu chego na minha casa. Eu estou na família aqui, eu estou em família. Né? Isso é fundamento. Né? Então, abuso, violência física, nem pensar, violência psicológica. Né? Outra coisa que a gente também não pode deixar é a influência de terceiro, pessoas se envolver nos nossos relacionamentos. Ah, mas se eu fosse você, eu não tolerava isso não. Abre seu olho. Gente, isso é muito perigoso. São coisas pequenas que mantêm a nossa união, o nosso casamento. Né? Agora, tem também alguns fatos que ajudam a manter o casamento bem. Primeiro aqui, amor e companheirismo. Né? Fazer o seu melhor, oferecer o que você tem de bom, o melhor em favor daquela pessoa. Está dividindo a sua vida, o seu dia a dia com você. Companheirismo. Vai no médico? Não, vou com você. Se tem tempo, às vezes o homem trabalha fora, a mulher vai no médico, então arruma uma pessoa, uma companhia, a gente entende tudo isso. Mas se eu estou em casa, vamos fazer compra junto. Vamos sair juntos, vamos estar juntos. Ah, a gente cansa. Bom, nós temos com... Eu não canso. Eu não me canso, né? Cansa, velho? Eu não canso, não, velho. A gente não cansa de estar junto. É bom, cara. Você está com a pessoa do seu lado, a pessoa que você ama, que você quer bem. Né? Então, esse companheirismo, né? Esse desejo de compartilhar a vida com alguém especial, construir uma relação sólida baseada em afeto e apoio mútuo, é um dos principais fatores motivadores. Preciso estar bem, oferecer o meu melhor para aquela pessoa. Respeito e confiança, nós já falamos aqui, é uma antítese, aquele veneno que nós falamos lá da infidelidade, esse respeito e confiança é o remédio que cura. Não deixar chegar naquele ponto. Então, se você respeita a pessoa, você transmite confiança para ela. Na hora que você chegar em casa, ela não vai precisar te perguntar, homem ou mulher, onde você estava? Com quem que você estava conversando? Mas se a hora você demorou, hein? Não é verdade? Não precisa, porque ela sabe que você é uma pessoa que respeita, ela tem confiança.
né? A comunicação, né, esse diálogo que nós já falamos aqui, isso é fundamental. Se tirar o diálogo do relacionamento, gente, um abraço. Nós vamos ter dificuldade mesmo. Porque a gente ainda não consegue ler o pensamento um do outro, né? Flexibilidade e adaptação. A capacidade de se adaptar às mudanças e desafios da vida a dois é crucial para a durabilidade do relacionamento. Essas dificuldades que nós falamos. Às vezes uma dispensa, uma doença que chega, bate a porta da nossa casa, né? Alguns anos atrás, eu fiquei muito triste de saber que aqueles pais, quando sabiam que os filhos, que as mães tinham sido picadas pelo mosquito, não sei se é o Aedes ou qualquer, que as crianças pegavam o Zika vírus, elas nasciam com dificuldade, os pais, muitos, abandonaram aquelas crianças, as mães e as famílias. Fiquei muito triste com isso. Falei, gente, mas nós, sabe, não faz sentido uma coisa dessa. Não faz sentido a gente abandonar um filho porque ele nasceu com uma limitação, se é justamente aquele filho com a limitação que vai fazer com que a gente cresça, né? Para cuidar, para zelar, para apoiar, para estar junto, né? Mas nós, espíritos, nós não podemos fazer isso. Então é isso, gente, que nós temos para hoje. É fundamental que a gente entenda que a nossa vida, ela faz parte da vida de alguém e a vida de alguém faz parte da nossa vida. O núcleo familiar é fundamental na evolução da alma. Aqui é uma escola. O lar é uma escola. É um laboratório, é um campo de pesquisa, e tudo isso junto. É um hospital. É ali que a gente aprende a oferecer o melhor de nós e receber o melhor das pessoas. A oferecer muitas vezes o pior de nós e também receber o pior das pessoas. Mas, como eu disse, o amor nunca falha e a vida não falhará enquanto houver amor. O amor tudo pode, né? Tudo perdoa, tudo aceita. Paulo já falava isso aí. Ele não tem por que se impor, ele apenas chega e toca nas almas, toca nos corações. A gente vê, muita gente às vezes fica pensando assim a busca da felicidade. O que poderia me fazer feliz? Quem sabe uma casa na praia, quem sabe uma casa de campo, né? Carrão do ano, né? Seria muito bom tudo isso, né? Mas nada se compara a um abraço de uma pessoa amada, sorriso de uma criança. Nada compara a isso, né? A gente tem uns netinhos lá, tudo anjinho, né? Já está com as asinhas, está nascendo as asinhas. Já está, daqui um tempo eles vão estar vindo por aqui, vai vir voando, né? E aqui a alegria quando a gente está junto, benção vovó, sabe? Aquele sentimento, abraça, beija a gente. Sabe? Isso é importante na nossa vida. Isso é riqueza na nossa vida, né? A gente às vezes dedica a nossa vida às conquistas materiais, né? A ser rico. Não, eu preciso juntando, a vida do egoísta que só pensa em si. Muitas vezes os nossos valores é o que nós podemos pegar, pesar, medir. A maioria do ser humano ainda pegada às coisas da matéria. A gente lembra do Evangelho falando para nós, né? Daquela pessoa que o campo dele, né? Aquele agricultor que o campo produziu demais. E ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou construir novos celeiros. E vou dizer para minha alma, alma, aproveita, regala-te, viva. E o pai disse o quê? Homem, insensato tu és, pois hoje mesmo eu tomarei a tua alma, eu chamarei a tua alma. Então não é isso o mais importante para nós. O mais importante, a alegria verdadeira, a riqueza verdadeira, é a gente poder despertar pela manhã, uma consciência tranquila, fazer uma prece de agradecimento, ter um café para tomar, ter alguma coisa para fazer na vida, um trabalho, pessoas com que a gente possa não se preocupar, mas se ocupar, porque a preocupação, isso mata.
Vamos nos ocupar uns dos outros, ver o que as pessoas precisam. Que os nossos companheiros, não só os que estão dentro do lar, mas principalmente aqueles que convivem conosco, os amigos, que passam, na grande maioria das vezes, passam a fazer parte, se não da família material, né, carnal, mas da família espiritual. Então nós temos que estar com o coração aberto para estender as mãos para essas pessoas. Tem alguém pensando em casar aí? Tem? Nós temos a caçula nossa vai casar. E quando eu saí de casa, falei, vamos lá fazer. Não, eu estou estudando. Aí eu falei para ela assim, mas então eu vou fazer essa palestra lá na fraternidade. Mas antes de eu ir, eu vou fazer você 4 perguntas. Tá? Ela falou, pode fazer. Aí, aqui deve ter alguém que ainda vai casar, e os que já estão casados também, né? É muito importante a gente, ao querer nos colocar como uma pessoa na vida do outro e aceitar uma outra pessoa na nossa vida, a gente fazer alguns questionamentos. Muito importante. São simples. Isso eu peguei de alguém que pensava em se casar e como a avó tinha 90 e tantos anos e 70 e tantos de casada, ela foi perguntar à avó dela, vó, como é que eu vou saber, assim, eu vou conhecer o homem da minha vida, o homem que eu possa me dedicar, que eu possa conviver com ele? E a avó, a experiência dos mais idosos, né? Com muito carinho, senta aqui, minha netinha amada. Então ela fez 4 perguntas que eu vou encerrar com essas perguntas para nós levarmos para casa, não só para quem vai se casar, mas para nós que estamos casados. A primeira pergunta é essa, é o teste do amor verdadeiro. A avó falou com ela, mas minha filha, você nunca fez o teste com ele, não? Não, já tem um tempo que a gente namora, agora que a gente está começando a falar, então... não, então você faz um teste com ele. Minha falou, A pergunta é, a primeira, você pode contar para ele, ou para ela, no caso, tudo o que você quiser? Para a gente levar para casa. Você hoje, meu irmão, minha irmã, você tem a confiança de falar com o seu marido, com a sua esposa, tudo que você quiser, de contar para ele? O que você vivencia no seu dia a dia, conforme for o seu dia hoje, amanhã, depois da manhã, ontem, anteontem? Você pode contar, sem crítica, sem apontação de dedo, não é nada? É a primeira. Ele ou ela é gentil com você? Como é que você é tratado pelo seu companheiro, pela sua companheira? Como é que nós tratamos o companheiro ou a companheira? Né? Ele ou ela te ajuda a ser uma versão melhor de si mesmo? De si mesma? Será que o seu marido te apoia naquilo que você quer buscar, que você quer conquistar, aquilo que você quer ser? Né? Às vezes você tem 60 anos e fala, olha, eu vou fazer uma faculdade. Como é que ele vai falar? O que ele vai falar com você? Não, vai lá, eu estou do seu lado, ou não é mais idade. Você não tem mais idade para isso. E vice-versa. Né? Às vezes o marido fala, estou pensando em fazer um novo empreendimento, não arrisca não, só está bom do jeito que está. Está ajudando a ser uma versão melhor? Né? E por fim, no caso, você imagina ele ou ela como pai ou mãe de seus filhos? Isso é para aqueles que estão pensando em se casar. Se a resposta que nós fizemos aqui for sim, esse provavelmente tem uma grande chance de ser o homem ou a mulher da sua vida. Né? Gostaria que aquela pessoa fosse o pai ou fosse a mãe de seus filhos? Sim. Não, aí a gente tem que pensar, porque então não case. Porque não é o homem da sua vida, não é a mulher da sua vida. Tá? Nós fazemos as escolhas. Né? E se nós não fizermos a escolha certa, né? Porque o casamento é um patrimônio, é uma empresa que nós abrimos em sociedade com a outra parte. Você entra com 50%, aliás, você entra com 100% do que você tem, né? Tanto materialmente falando, como no campo do sentimento. Você oferece tudo que você tem para a pessoa e a pessoa também oferece. Então, né,
Está escrito, né, que o homem largará a sua família, se unirá à mulher e formarão uma só carne. Então é uma sociedade. Né? Essa frase aqui ela é atribuída ao filósofo Nietzsche, mas não é dele. Mas é atribuída a ele, mas não é dele. Isso aí já apareceu em várias situações, que é a pergunta que nós devemos fazer com aquelas pessoas a quem nós resolvemos um dia ligar a nossa vida, ou que já estamos ligados. As companheiros. Parece que tem gente aqui que tem muito tempo de casado, né? Quantos anos? Você gostaria de passar o resto dos seus dias conversando comigo? Essa é a questão. Você gostaria de passar o resto dos seus dias conversando comigo? Porque chega uma hora que nós vamos ter. Os filhos vão bater asas, vão criar suas famílias, vão seguir seus caminhos, suas jornadas, e vai restar então o homem e a mulher. Você gostaria de sentar numa cadeira dessa aqui, colocar uma música, ouvir uma televisão, assistir um filme, uma novela, uma palestra, qualquer coisa, junto da sua esposa ou do seu esposo? Que Deus abençoe a todos nós. Derrama luz, paz no nosso coração. Que essa mensagem que nós trouxemos na noite de hoje, a gente agradece a espiritualidade que nos inspira. Né? Vai lá e fala isso. A gente abre o coração porque é um tema muito bom, em que a gente vê tantas forças lutando, né, com unhas e dentes para destruir a família, e nós, como cristãos, nós precisamos fazer a nossa parte, sempre, para que a família ela se fortaleça e que ela produza os frutos para os quais nós fomos criados. Jesus nos abençoe, hoje e sempre, e eu agradeço uma vez mais, do fundo do meu coração, pela oportunidade de estar aqui, viu, minha irmã? Saúde e paz para todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Não, eu sou pai, eu não fico boa para pai. Eu era mais nova do que minha mãe ali. Os 14 pedindo minha comida, sabe, na colégio? Sim. Aí quando a gente estava na academia, aí falava assim, com aquele gato ali que a gente mora até depois da ponte. Os mais jovens não devem lembrar, mas a gente falava, as moças falavam assim, nossa, ele é um pão. Não é verdade? Né? E assim é a vida. Gente, foi um prazer muito grande. Eu paro aí?